Então, galerinha, voltamos aqui e dessa vez é para continuar nossa aula de literatura sobre o romantismo em prosa. A gente já conversou sobre o contexto histórico, né, que é o mesmo praticamente, a diferença é que agora somos pós-independência e também as características que se agregaram, né, as características que surgiram a mais. Então, o romantismo em prosa, ele se divide em temáticas. Aí eu vou trazer aqui para vocês as classificações temáticas desse romantismo em prosa. São 4 temas. Temos o histórico, temos o indianista, temos o urbano e temos o regionalista. Vamos entender como funciona um pouco de cada um. O histórico, ele tem inspirações do passado do Brasil. Lembrando novamente que estamos na época pós-independência. Então, o foco aqui é mostrar o que o Brasil pode ter, pode trazer para a sociedade, certo? Então, se inspirar no passado do Brasil é como se fosse uma obrigação, a gente não tem que se inspirar em nenhum outro país, certo? Além disso, eles falavam do clima da época, da natureza da época. O foco eram essas coisas, esses detalhes, certo? Outra temática é o romance urbano, né? O romance urbano, como o nome diz, os nomes nos ajudam aqui a fazer essa associação. O romance urbano é aquele romance que se passa na corte, onde os personagens são daquela classe social, daquele meio social. Então, mostra-se os luxos da burguesia, tudo isso, claro, dentro de uma narrativa bem elaborada, né? Com toda a ficção que existem nas obras, tanto na histórica quanto na urbana, assim como em todas as outras classificações temáticas, que são indianista e regionalista. Agora vamos falar um pouco sobre a indianista. A indianista fala-se de índio, certo? Só que como assim? Com que visão? O índio, nesse momento, é um herói. E esse herói, ele é um selvagem. Só que é um bom selvagem. Então, essa narrativa vai trazer isso pra gente. Vai ser histórias sobre índio ou índios, onde terá um personagem principal e esse personagem principal será herói. Um bom selvagem, um herói, um índio. Ok? Próximo ponto é o regionalismo. O regionalismo tem tudo a ver com esse momento pós-independência, porque o Brasil é um país muito diversificado em relação às suas regiões, aos seus costumes. E a intenção da temática regionalista é exatamente mostrar isso. Não temos que mostrar o Brasil, então vamos mostrar as divisões em relação aos costumes de suas regiões. Aí, o que acontecia aqui? Cada região era mostrada de acordo com o ponto de vista de um autor, ou que fazia parte daquela região, ou que não fazia, mas mesmo assim escrevia sobre ela a partir de algumas informações que continha, certo? Agora, vamos citar aqui o nome de alguns autores que se destacaram dentro do romantismo em prosa, tá? Terá alguns que, além de falar o nome deles, eu vou falar algumas obras e alguns detalhes sobre elas, porque são interessantes para vocês ficarem por dentro e até procurarem saber um pouco mais, tá? Fazerem uma pesquisa, lerem as obras. Mas vamos lá. O primeiro é o Joaquim Manuel de Macedo. Esse rapaz aqui, ele iniciou o romantismo em prosa com a obra A Moreninha, certo? Então, a grande importância dele é que ele iniciou esse movimento aqui em prosa. Houve um despertar no público pelo o gosto. Lembra do romance de folhetim? Que eram umas partes publicadas nos jornais? Então, aí chega a Moreninha, um romance completo, e começou a despertar nos leitores, né, o gosto
pela leitura dessa forma, que ainda não existia. Existia o quê? Existia textos em formato de poesia. Aí agora chegamos com a prosa e esse foi o marco inicial. Próximo autor, José de Alencar. José de Alencar tem que ter um destaque assim para ele. Ele foi um ser humano diferenciado, um autor diferenciado, pois ele foi o único que escreveu dentro das 4 temáticas do romance em prosa. E eu vou falar um pouquinho o nome da obra e o que ela traz como enredo ali, só para vocês entenderem e fazerem essa associação com tudo que a gente vem conversando aqui. Primeiro, romance de José de Alencar, urbano. Aí eu tenho como exemplo Lucília. Lucília é uma obra que deixa bem nítido assim a relação entre bem versus o mal. E ela traz a história de uma prostituta que se apaixona por um advogado e acaba engravidando dele. Só que a sociedade da época jamais aceitaria essa relação, certo? Então, esse é o enredo dessa narrativa, desse romance em prosa urbana. Agora vamos para outro. Outro tipo aqui é o romance indianista, José de Alencar também. Aí temos o Guarani, como exemplo, a obra O Guarani. Nessa obra nós temos um índio que vai estar ali como personagem principal, né? Herói, bom selvagem. E é o índio Peri, que se apaixona pela Ceci. E a Ceci é uma moça branca. Então tem toda uma trama aí dentro dessa narrativa. Próximo é o romance histórico. O romance histórico de José de Alencar, eu trouxe para vocês aqui como exemplo As Minas de Prata. E nesse romance há uma elevação de situações do passado do Brasil. Não é um romance histórico, então a gente tem que focar nesses detalhes, focar no passado, focar no que aconteceu, criar ficção, criar narrativas dentro dessa temática. E As Minas de Prata representa perfeitamente o passado do Brasil, as situações que foram vividas no Brasil, as situações em que foram passadas no Brasil, né? Então, As Minas de Prata representa perfeitamente esse passado, essa história do Brasil. E por último, nós temos o romance regionalista e eu trouxe como exemplo o gaúcho. Tá? Você já tira pelo nome, né? O gaúcho, foco aí em uma região. Mas aí, o que acontecia aqui? Mostra o quanto é nacionalista esse romance. Mostra a nacionalidade da obra e o quanto o Brasil é diversificado. Ele diz também que o Brasil ele tem que ser mostrado. As suas diferentes regiões precisam ser mostradas para a sociedade. Continuando, nós temos outros autores, né, que eu vou citar aqui brevemente para vocês, como Bernardo Guimarães, que foi o autor da Escrava Isaura. Temos Visconde de Taunay, que tem uma obra de destaque chamada Inocência. Temos Franklin Távora, que tem como destaque sua obra O Cabeleira. E por último aqui, citando para vocês, eu trouxe Manuel Antônio de Almeida. Desse aqui eu preciso falar um pouquinho também, porque esse cara, ele já trouxe algo diferente. Ele estava com um pé no romantismo e um pé na próxima escola literária, que é o realismo. Então ele quebra um pouco com os padrões. Na verdade, não é um pouco, não, ele quebra bastante com os padrões que estavam acostumados em relação à escrita, ao romance em prosa. O nome da obra que acontece tudo isso que eu falei para vocês é Memórias de um Sargento de Milícia. E nessa obra, o personagem principal, o bom moço, né, já não é mais assim. Nessa obra, o personagem tem um malandro, é aquele que tem um pensamento diferente, que não é o correto, que nunca erra. Não.
E o ambiente dessa narrativa são os subúrbios das cidades, onde a gente percebeu que anteriormente nos romances urbanos o foco era o quê? As cortes, né? A burguesia, o luxo. Aí não, ele foca aqui onde ninguém focou. Foca na parte esquecida, certo? Então é isso, né? Ele é um anti-herói. Ele é o personagem principal, porém é um anti-herói. Então, pessoal, completamos aí a nossa aula sobre romance em prosa, né? Agora com as classificações temáticas e alguns autores e suas obras. Espero que a gente se encontre em breve e que tenham entendido. Beijo e fiquem todos com Deus.